Uma coisa que eu vi recentemente foi... O Zack-chan como Don't Toy With Me em Miss Nagatoro, só que uma versão sem sal. Eu discordo fortemente dessa afirmação e eu posso até explicar o porquê numa próxima. Isso se vocês estiverem afim, é claro. Oi, e aí? O meu nome é Shanime. Pera, canal errado. Eu tava vendo Don't Toy With Me, Miss Nagatoro em cal com uma amiga e eu percebi uma coisinha. Essa comédia romântica é bem melhor do que muitos dizem. Esse tipo de gênero me entretém muito melhor do que vários shounens. Mas isso é questão de gosto, claro. Não é como se eu fosse trocar Nagatoro por um Kimetsu no Yaiba ou qualquer coisa assim. A cada episódio que passa, o desenvolvimento da relação dos personagens fica melhor. E é uma coisa bem gradativa, mas bem interessante. Assim como em Kaguya-sama, no qual Shirogane tá cada vez mais apaixonado pela Shinomiya. Mas ele demonstra de forma bem sutil. Mas o lance não é esse. Imagina uma garota de 16 anos, 1,50 de altura, ela é energética e até um pouco sádica. Mas isso é o que ela quer que os outros pensem, quando na realidade ela pode ser nomeada como uma sadodere. Uma sadodere se refere a uma personagem que gosta de brincar com os sentimentos dos seus interesses amorosos, e é comumente referido como uma provocação, ou seja, ela ama o cara ou a mina, mas demonstra de uma forma bem inusitada. Todo tipo de implicância que a personagem faz com o protagonista, o senpai ou paishin, se resume a basicamente: Hey senpai, você é tão vigião que me chega a dar nojo. Para com isso, Nagatoro. Tudo bem, pode vir, me chamam de sadodere. Não conto as coisas que eu sei, você é patético, gamei. Me divirto quando te humilhei, sadismo eu sou o sensei. O segundo anista chora pelas coisas que eu causei. Essa é Hayase Haganero, e ela faz aniversário dia 1º de abril, irônico, já que é o dia da trapaça e mentira, um dia que tu pode zoar à vontade, e eu acho que define bem ela. E qual é, né? Impossível você viver na internet diariamente e não ter ouvido falar a respeito desse mangá ou anime. Ao longo do tempo ele atraiu muito público e trouxe várias questões para serem problematizadas. É tipo um eti com comédia, o que é meio preocupante, já que eles literalmente sexualizam a Nagatoro mesmo ela sendo menor de idade. Mas, em compensação, a maior parte do público tem mais ou menos a mesma idade que a personagem, que é o meu caso, também tenho 16. Mas ainda assim não é justificativa, tá? E também tem o fator de se passar em uma escola e ser só uma obra fictícia. Eu vi o vídeo da Donsuka, do Linkzinho, do Shanime e entre outros. Eu curti todos esses vídeos, mas eu acho que eu tenho uma opinião bem duvidosa. Então talvez fosse legal compartilhar ela com vocês e falar um pouco do que eu tô achando do anime. Primeiro eu preciso comentar sobre Blind S. Tá ligado aquele anime no qual a opening ficou tão famosa que fizeram até remix do Snoop Dogg com ela? Então, eu amo aquele anime. A protagonista de lá é considerada por muitos uma sadodere, como eu expliquei antes. Não sei se esse é o melhor jeito de descrever ela, mas independentemente, ela tem uma cara de sádica bem expressiva, igual a da Kaguya quando ela fala o Essas foram as duas únicas que abordam esse tema em personalidade, ao menos que eu me lembro por agora. Mas lembrando que ambos os animes são de comédia. E por incrível que pareça, esse anime tem umas personagens bem interessantes, apesar do roteiro ser um grande clichê. E eu tô falando de Blind S, no caso. E não é mistério nenhum que o autor de Nagatoro tem um passado bem obscuro, né? Se você não sabia, ele era criador de hentai. Oh, e depois de ver vários memes sobre, eu percebi uma coisinha. O comentário O bullying no Japão é bem melhor que eu pensava. é algo extremamente recorrente. E olha, não é bem assim. Em Jujutsu Kaisen, por exemplo, a gente vê o Junpei, o garoto que tem o Shikigami da água viva, tá ligado? Pra quem não lembra ou não conhece, Shikigami são manifestações de uma maldição em um plano físico, ou seja, é tipo uma criatura paranormal que pode ser invocada por um feiticeiro. Como é que a gente chegou aqui mesmo? Ah, tá, lembrei. É que antes desse moleque ganhar os poderes, ele apanhava constantemente na escola, a ponto de tacarem ele no chão, humilharem e chutarem as costelas dele. Então por mais que o Japão tenha uma taxa de criminalidade bem mais baixa, não quer dizer que não exista bullying ou atos desse tipo lá. Infelizmente, os tipos de crime que ocorrem por lá são majoritariamente bem pesados, não são só roubos pequenos, na maioria das vezes. Mas eu me aprofundei demais, né? Desnecessário. Mas meio que esse bullying que ele sofreu foi gatilho pra ele meio que virar do mal. Depois ocorre a redenção dele, mas eu não vou entrar em detalhes também por questões de spoiler. Mas acho que tudo bem, voltando. O episódio 6 é resumidamente um RPG exagerado com plot twist pra poder usar desculpa de um monte de adolescente de anime em roupas sugestivas. Já no 7, as coisas ficam bem mais interessantes. A gente sempre tá vendo que a Nagatoro fica extremamente ciumenta quando as amigas falam ou interagem diretamente com o senpai, que é o cara que ela gosta. E dessa vez, esse carinha tava em casa, como sempre, e decide sair no festival que tava rolando só pra ver se esbarrava com a Nagatoro. Isso em vez de convidar ela, o que era algo que ele claramente queria. Lá ele encontra a turminha das amigas da Nagatoro, a Gan, Moyoshi e logo aparece a Sakura também. Geral se reúne e a Nagatoro descobre que elas estão todas lá junto do garoto que ela gosta e fica muito brava, como de costume. Já no episódio 8 as coisas acontecem de forma bem rápida também. Eles voltam juntos da escola com o pai se encarregando a Nagatoro. E ela começa a meio que cair, e o pai sim tenta ajustar ali pra ela não deixar a guria cair, óbvio. E nessa ele meio que aperta a bunda dela sem querer e sai envergonhada pra casa.
Como ela nunca se deixa abalar, na mesma noite ela faz uma chamada por celular com o senpai e pede pra ele adivinhar o que ela tava fazendo. Ele chuta algo bem comum, tipo, vendo TV, e ela diz que tava tomando banho. O moleque fica em choque, começa a tremer, derruba a cadeira, quebra o lápis e afins. 正解はお風呂タイムでした。 A Nagatoro ri um monte, sem querer ela liga a câmera. O pai sim dá uma encarada nas marquinhas de biquíni e instantaneamente fica mais vermelho que capinha de borracha escolar. E provavelmente mais duro que um bloco de obsidian. Próximo. Finalmente, episódio 9, o senpai é um tarado enrustido. Esse é o título, eu não tenho nada a ver com isso. Finalmente chegamos até aqui. Mais uma vez eu ouvi essa linda abertura exagerada em Vaporwave. Dessa vez, o senpai emprestou um filme ou um jogo de boxe pra Nagatoro, e agora ela fica treinando sozinha pra poder aumentar a velocidade dos seus socos enquanto ele desenha. É meio que o sonho dele trabalhar no ramo artístico, e teve até uns episódios atrás no qual a Nagatoro pede pra ser desenhada e como recompensa, vai dar um beijo nele, o que não acontece, que ela meio que arrega no final. O que acontece é que ela se empolga e começa a encher o Paisen com uma sequência de socos, até que ele vai fugindo, tentando sair do alcance dela, tropeça e cai tipo num abraço. Ela fica extremamente envergonhada porque não esperava isso, e depois de um tempo ela deixa ele em paz e vai como sempre ficar falando pras amigas do jeito novo que ela inventou de perturbar o senpai. Todas ficam animadas e vão lá apertar e perturbar o moleque. Apanhar de mulher bonita, quem diria? Eles ficam lá conversando o tempo e eles chegam num debate. As amigas da doidinha apostam que o senpai é um carinha genérico e não esconde nenhum segredo ou fetiche. Já a Nagatoro aposta 100 pila que o pai se guarda no mínimo um sentai dentro da sala de artes, que por acaso é onde elas estavam. Ela começa a procurar a revista pra provar o seu ponto e o Paisen fica aparentemente tranquilo, mas lembra que no depósito do lado... Sim, amigos, tinha um mangaete, que de acordo com ele era só pela história, claro. Eu sei, assim como eu vejo Nagatoro só pela história também, né? Tô brincando, é divertido o anime mesmo. As amigas da Nagatoro ficam meio desanimadas e tipo acham ruim com ela, já que ela não tava achando nada demais e tava procurando uns 20 minutos, basicamente gastando o tempo do grupinho ali. Ele vai lá na surdina e põe um livro desse estilo escondido pra Nagatoro poder achar e pararem de zoarem ele. Foi uma boa atitude, apesar de bem estranha. Ela acha, vê que o pai se colocou lá propositalmente e fica toda bobinha, fingindo que tava xingando ele ou zoando. Foi um momento bem bonitinho de se ver, pra falar bem a verdade. Dá um intervalo, passa o tempo e a Sakura aparece chorando, dizendo que estava sendo perseguida na rua e queria a ajuda do senpai. E pra falar bem a verdade, essa Zinha é a única que se mostrou com uma personalidade decente nesse anime até agora. Um é tímido e antissocial a nível extremo e as outras são tudo meio babaca ou inconveniente. A gente dá um desconto porque todas elas são bonitas, até Yoshi que parece um papagaio, porque mano, ela só repete tudo que a Gamu-chan diz, a minazinha ruiva lá. Mas agora, desfocando um pouco desse assunto, vocês já pararam pra pensar que não tem nenhum anime onde tem um personagem feio mesmo? Sem ser aqueles escrachados, como One Punch Man ou Mob Psycho. Eu digo os outros, os que se levam a sério. O Paisen se vê meio encurralado na situação e aceita ajudar, fingindo ser o namorado dela. Isso aí não vai dar bom não, hein? Não mesmo. A Nagatoro morre de ciúmes, mas não diz nada. Fé nas malucas. Os dois marcam um encontro falso no dia seguinte e apesar do nervosismo do senpai, ele meio que consegue se manter numa boa até. Mas atrás deles estava um grupinho de amigas tirando foto e se divertindo muito, vendo o nosso protagonista constrangido. Com exceção da Nagatoro, ela tava se mordendo de raiva com aquele olhar penetrante que vê bem no fundo da tua alma e te diz o que você fez naquela noite nublada de sexta-feira às 23h45. Dá tudo errado e o que rola é... O gordinho quebra o disfarce e sai correndo, dizendo que nunca mais vai stalkear a Sakura. A Nagatoro fica satisfeita porque o encontro acabou e os dois saem juntinhos. Isso enquanto as amigas olham e dão um sorrisinho de canto de boca. Elas com certeza já sabem. Eu sou o Fita e foi um prazer te ter por aqui. Irmão, acabou o tempo do vídeo. Sai, pode meter o pé. Que isso, cara? Ignorância? Vou sair daqui também. Olha, era pro vídeo acabar aqui, mas aconteceu que lançou mais um episódio no sábado, então vamos lá. いいもの見せてあげましょうか。私の自撮り。自撮り？ほっかほかです。上がったばかりだから、もちろん丸裸っすよ。丸裸？嘘。そんなの見るわけには。 Finalmente respondendo o título, sim, virou um romance na minha opinião, e eu tô curtindo bastante o anime. Ele é meio que um mate embutido e eu não li o mangá, mas espero que o autor faça eles namorarem de forma saudável no final. Que cheiro é esse? Ah, suor, que nojo. Colégio Kazehaya. Que o senpai não tem porte físico pra correr uma maratona a gente já sabe, mas aula de educação física no segundo ano, então é um jeito. As 4 gurias ficam olhando o pai sem tentar correr sem sucesso.
Aliás, eu queria só ver como ele é durante a classe na aula dele, ou em casa mesmo, e o Zaki-chan mostra um pouco desses dois ambientes. Se você curte o anime, tá aí minha recomendação novamente. Na volta da escola, os dois conversam e a Nagatoro convida o senpai pra treinar corrida durante o final de semana. E como o Paisen tá perdidamente apaixonado por ela, ele concorda, e chegando lá no outro dia, ele tenta, parece dar o máximo de si mesmo. Mas pra ser sincero, ele não parecia estar muito afim de ficar na frente durante a corrida, até porque a vista que ele tava ali com certeza tava muito mais interessante. Interessante pra ele, eu não tenho nada a ver com isso não. Depois de muitos insultos e apelidos carinhosos como preguiçoso, fracote, covarde e afins, o senpai finalmente termina o percurso e vai se alongar junto dela. Ela faz umas posições bem peculiares e faz questão de se esfregar bastante no moleque. E olha, eu tenho certeza que não era só pra deixar ele constrangido. As aulas voltam e o Paisen tá no clube de artes, onde 90% do anime acontece. Ele tá lá refletindo quem ia chamar pra ser sua modelo pro festival cultural da escola. A Nagatoro aparece e se oferece, mas ele recusa rapidamente, pra surpresa de muitos, e dela inclusive. Isso tudo porque ele não consegue se concentrar direito olhando pra Nagatoro, e ele diz isso. Os dois ficam envergonhados sim, mas brevemente ela tira o mangá que o senpai tinha desenhado uns episódios atrás de dentro da própria mochila. E depois de uma conversa, o senpai decide o seguinte: se ele dizer que quer desenhar um figurino extremamente exagerado, a Nagatoro não vai querer ou não vai conseguir achar e recusar a proposta, né? Errado, porque a determinação dessa garota é de aço, ela consegue fazer de tudo, vocês vão ver. Passa um tempo e o Paisen fica refletindo a mancada que ele fez. Até porque, convenhamos, era bem mais simples dizer que ele não queria ela como modelo, mas nem dá muito tempo dele pensar nisso, já que em 1 horinha e pouco já tá ela ali, vestida com a personagem de RPG Eti, assim como ele tinha desenhado no mangá. E foi exatamente o que ele pediu. Todo mundo se reúne pra bater um papo enquanto o senpai começa a fazer o esboço do desenho. A Nagatoro explica que vai participar do festival cultural com uma barraquinha de yakisoba. A Gamo e a Yoshi vão montar um circuito tipo uma casa mal assombrada, e a Sakura vai ajudar os bichinhos velhos lá no clube de videogame. E é aqui onde nós somos apresentados através de um aparente flashback para o presidente do clube de artes, já que ele estava relembrando da exposição do ano passado e o que a líder da época disse a ele. Basicamente que era dever dele manter o clube vivo, e a ideia dele era essa, só que pôr os quadros em uma sala e exibir o trabalho do clube. A turma das novas amigas dele dizem que seria tão chato que não ia aparecer nenhuma alma por ali. A bendita da Sakura que eu disse antes, sabe? Ela sugere o senpai se vestir de maid e entregar um chazinho durante a exposição. Aqueles passos pesados ecoavam pela escola, aquela aura intimidadora que não era da Nagatoro, aquela presença. O senpai pressentia o perigo e o caos. Ele rapidamente chantageia as garotas para entrarem no depósito de suprimentos e espera a chegada da sua superior. A música fica tensa de verdade e o moleque fica todo trêmulo, coitado. A Nagatoro escuta de fora a presidente sendo meio mandona com ele e fica brava. A Gamo-chan ainda põe mais pilha dizendo que deveria ser ex dele ou algo do tipo. Aparentemente, essa presidente é do 3º ano do ensino médio e foi lá verificar uma outra coisa. Rumores que na verdade o clube estava sendo usado como centro de encontro de pessoas inconvenientes e pouco respeitosas. Isso te lembra alguém? As garotas ficam só de tocaia dentro do depósito ouvindo tudo e o senpai levando a maior bronca. A moça ameaça fechar o clube e vai saindo da porta. Mas agora, imagina só a cena. A porta do depósito se abre com velocidade enquanto o pai se vê as duas perspectivas ao mesmo tempo. De um lado, a Nagatoro de cosplay de gatinho boxeador, com a Gamo na maior pose de estilo, a Yoshi fazendo careta de introdução de personagem e a Sakura olhando de canto de olho meio receosa. A senpai do senpai começa a interrogar as gurias, e elas discutem sobre a dedicação do Paisen. A Nagatoro diz que tá sempre vendo ele se esforçando ao clube, mas a presidente diz que só tá vendo ele fazer mangá. Mas na realidade era o que ele tava fazendo na hora, não quer dizer que ele tava fazendo aquilo o tempo todo. Pra quem realmente tá acompanhando o anime sabe que ele curte desenhar a natureza morta. A Nagatoro consegue dar bons argumentos e o senpai sem querer reforça a ideia de que ele fazer uma exposição solo. Só que pra poder fazer isso ele só precisa de uma única coisa: ganhar da presidente no próprio jogo dela, que é conseguir mais votos pra poder fazer a sua exposição solo. Eu ia querer muito ver uma sequência disso rolando no anime. Então, é isso. Até mais.